Pessoal, então vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó, já saiu, ó, a primeira gravação, a minha primeira fala, já tá aqui, ó. Vocês abram o chat, tá? O chatzinho aqui, ó. E você já... Você não vai jogar? Pessoal, tem gente com o microfone ligado, socorro! Dá eco na minha cabeça. Ó, então, aqui, ó, tá? Que já saiu, já tô gravando novamente. Então, vamos voltar lá. Alguém clicou aí, me tirou da aula, mas não fez mal. Aqui, ó, aí nós vamos ter aqui a questão da cultura, da política, das terminologias. Gente, eu estou escutando cachorro, eco, torneira. Tá? Aqui, ó. Então, a questão da dimensão da cultura, da terminologia, eu já quero falar sobre a terminologia para vocês, tá? Não existe portador de deficiência, pessoas com necessidades especiais, tá? Vocês irão ainda verificar que existem documentos, tá? Que existem documentos que vão trazer a terminologia de portador de deficiente e de pessoas com necessidades especiais. Mas, tá? Mas não se usa mais. Se você for utilizar um documento que ainda traz esses dois termos, você vai colocar lá na nota de rodapé, que é o documento do ano tal, do dia tal, enfim, tá? Como que nós chamamos? PCD. PCD. Pessoa com bom dia. Pessoa com deficiência. Mas é lógico que eu não vou chamar a pessoa de deficiente. Eu vou chamar pelo nome. Eu não devo olhar a deficiência. A última coisa que quando eu olho para uma pessoa, eu devo olhar para a deficiência dela. É aquele surdinho, aquele retardadinho, aquele bobinho. Olha, eu escuto cada coisa que eu fico de cabelo em pé. Os absurdos que nós escutamos, tá? O absurdo que se escuta. Nós temos que entender que a pessoa, ela é acima de qualquer coisa. Ela é um ser humano que deve ser respeitado. Quando você se depara com uma pessoa do senso comum, com uma pessoa que não conhece, é diferente. Agora, quando você vê profissionais, pessoas da educação, pessoas da educação, tendo esse tipo de postura, daí não dá. Daí realmente nós temos que repensar, tá? Repensar aqui essa postura. Bom, além disso, nós vamos estudar aqui a legislação, tá? Então, existem vários documentos internacionais e tem alguns documentos nacionais. Existe a diretriz da educação especial inclusiva nacional, a estadual e a municipal. Os municípios, eles fazem lá as suas adaptações, o estado também, tá? E existem vários documentos internacionais. Logicamente
que eu não tenho como estudar todos com vocês. Nós vamos estudar na próxima aula, que eu vou estar passando para vocês, a Declaração de Salamanca, tá? A Declaração de Salamanca, que é um documento universal, né? Que deu um sopro. Eu diria que a Declaração de Salamanca, ela deu o quê? Ela deu um sopro referente à educação especial inclusiva, tá? Por quê? Porque ela, lá em 1990 e alguma coisa, acho que é 94, não vou lembrar aqui, tá? Mas nós já vamos ver depois o ano certinho, ela já determinou, ela já levantou a bandeira, epa, essa pessoa com deficiência tem direito a quê? A estudar no ensino regular, no ensino comum. Então, nós vamos ver daí a Lei de Inclusão Nacional, a portaria do Estado, a portaria do município, tá? Quem quiser, já entre no dia a dia da educação, tá? No portal do Estado. Tem muitos documentos lá, tá? Então, lá tem como a sala de recursos funciona, se você quer fazer um parecer, tá? Então, tem muita coisa, ok? Tem muita coisa aí em relação ao processo, né? Ao processo aí da parte de inclusão, como que você faz encaminhamentos, tá? São documentos excelentes. Tem o conteúdo, né? O currículo base da escola especial, que nós vamos estar conversando mais à frente. Então, tem tudo, é muito bom. Pessoal, nós vamos trabalhar algumas deficiências. Não tenho como trabalhar todos. Eu vou trabalhar as mais, as que mais tem na escola. Então, o visual, tá? O visual, o auditivo, deficiências múltiplas. O que são deficiências múltiplas? É quando o estudante ele tem mais de uma deficiência física, intelectual, tá? Não é deficiente mental, tá? Não se utiliza mais esse termo. Vocês poderão encontrar, né, algum material, algum autor ainda mais antigo que usa esse termo. Doente mental é uma outra coisa. É o que tem esquizofrenia, psicose, neurose profunda, enfim. Aí nós vamos ter as síndromes, nós vamos ver algumas síndromes, como síndrome de Rett, síndrome de Down. Se vocês tiverem interesse em estudar mais alguma outra síndrome, vocês coloquem aí que nós vamos vendo. Nós vamos também trabalhar os transtornos globais do desenvolvimento, tá? Vamos trabalhar aí a questão do autismo, altas habilidades e superdotação. O que são as altas habilidades e superdotação? É aquele estudante que tem uma inteligência acima da média, tá? Os aspectos metodológicos, então, como que eu vou trabalhar com esses estudantes o processo de aprendizagem? A construção de estratégias. Tem muito professor aí reclamando do ensino remoto. Eu dou aula, para estudantes extremamente comprometidos, eu gravo aula para eles, tá? As mães fazem as atividades. Então, tem microfone ligado aí.
Então, o que acontece? Tem muitos professores com excelência, realmente abraçando a causa, fazendo trabalhos excelentes, mas tem professor aí que tem que parar de reclamar e trabalhar. Tá? Parar de trabalhar e reclamar. Outra coisa. Ai, não deve voltar à aula, mas vive em aglomeração. Então, tem muitos discursos aí incoerentes, tá? Incoerentes, práticas, discurso. Ai, né? Ai, não quero, não vou, porque eu não vou trabalhar, porque eu não sei o quê, mas vive em aglomeração. Inclusive, deve estar na praia essa hora, né? Porque a ordem é você ficar em casa, né? Quando me pediram para eu pegar minha bolsa e vir para cá, pessoal, tem microfone ligado, pessoal, atrapalha, tá? Então, quando me pediram para eu pegar minha bolsa e vir para casa, a ordem é ficar em casa, não passeando e nem viajando, né? Então, tem muita incoerência aí, tá? É possível você dar aula para criança, né, de inclusão. É possível você dar aula para a criança a nível remoto? É possível, sim. É possível. Claro que é possível. Tá? Existem muitas estratégias, muitas maneiras diferentes de você trabalhar. Tá? Um bom professor, o professor com excelência, ele trabalha, ele não reclama. Tá? Aqui, nós temos que pensar aqui na construção de estratégias, nas especificidades, tá? Nas especificidades de cada estudante. Então, a minha aula, eu conto história, eu trabalho matemática, tá? Eu passo vídeos, eu canto música, eu dou a parte de registro para eles alguma coisa só. Porque os meus estudantes, eles não registram. Eu falo com as mães no individual, eu chamo todo dia eles no vídeo, tá? Então, é nesse sentido. O professor, hoje nós temos um mundo aos nossos pés. E há anos atrás que o professor só tinha o giz e um quadro e ele dava show. Eu mesma tive professores que eu ficava assim, ó, no curso de psicologia, no curso de pedagogia, nas pós que eu fiz, eu ficava assim, ó, nem piscava. Aí agora tem um monte de coisa, um monte de tecnologias, tá? Os pais não têm celular. Imprime as atividades, tá? O Brasil é o país, outro dia escutei um babaca falando na televisão, porque para mim ele é um babaca, tá? Os pais não têm celular, os pais não têm internet, os pais não têm isso, os pais não têm aquilo. Eu estava com uma colega minha com problema, porque o filho dela fingia que ficava na aula no celular. Eu falei para ela, você vai lá na escola e peça as atividades impressas. Pronto. Cada 15 dias ela busca as atividades impressas e o menino faz. Tá? E no Brasil, tá? Lógico que tem pessoas que não têm celular, que não têm acesso à internet, mas é muito pouco. É muito pouco. Tá? É muito difícil uma família, tá? Que não tem mais do que um celular em casa. Tá? Mas existem realidades e realidades. Tá? Agora, o governo tem que dar um celular para cada criança. Gente, o governo tem que dar comida nesse momento. Comida, tá? Comida. Então, tem coisa que eu escuto que me irrita, né? Porque não, sabe, né?
Primeiro, nós temos que pensar em quê? Em saneamento básico, quase 70% da população brasileira, o seu xixi, o seu cocô, dá para todo mundo ver. Saneamento básico, alimentação, moradia, dar condições. E outra coisa, o povo brasileiro, tá, é o melhor povo que tem, é um povo solidário, todo mundo se ajuda, tá? Todo mundo se ajuda. Eu sei de um monte de gente aí que doou computador, um comprou o celular, deu para outra para criança, sabe? E todo mundo se ajuda, ok? Então nós temos que pensar, tá? Em estratégias diferentes, tá? Em estratégias diferentes. O que que eu posso fazer? Eu fui conversar com as mães. As mães falaram: ah, Edi, quando é você que você conta uma história, que você canta uma musiquinha, eles gostam mais, eles adoram te ouvir. Claro que deu mais trabalho para mim. Pense, eu gravo em média, uma vez por mês, 15 vídeos, às vezes 20 videozinhos para eles. É cansativo. Ah, mas eu preciso cumprir o meu papel. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais, eu vou morrer. Então, não dá, né? Pessoal, nós vamos falar um pouco da flexibilização curricular, do plano educacional individualizado, tá? Da legislação, dos novos paradigmas, da inclusão do deficiente no mundo do trabalho, tá? Então, assim, felizmente, Felizmente, isso tem crescido significativamente, tá? Significativamente a questão da inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho. É claro que nós temos uma cota, existe a lei de cotas, que as empresas, tá? As empresas, elas devem, de cada 100 funcionários, 4 devem ser deficientes. Mas tem muitas empresas aí que fazem um excelente trabalho. Angelone, Condor, alguns bancos, empresas pequenas, tá? Empresas pequenas que às vezes nem têm 100 funcionários, tá? Mas contratam. Muitos não querem trabalhar, por quê? Porque eles perdem, tá? Eles perdem lá o benefício. Então, se eles tiverem carteira registrada, eles perdem o benefício. Então, isso aí já foi discutido, o que poderia ser feito, foi criada uma lei, eles atuarem como estagiário, mas aí eles têm 2 salários, então uma questão aí meia complexa, Tem famílias que optam para ele trabalhar do que ele ganhar o benefício e ficar em casa. Tem famílias que preferem, e ele mesmo prefere ganhar o benefício do que aí complica um pouco, Quem somos nós aí, para interferir nas escolhas familiares. Pessoal, em relação à bibliografia, já vou passar aqui para vocês. Tá. Deixa eu voltar aqui. Antes da bibliografia, acho que eu vou apresentar a bibliografia primeiro, só um pouquinho.
Depois eu vou passar o plano para vocês vão ter bem certinho lá, tá? Aqui alguns livros, tá? Tem da Regiane, que é a Educação Especial, do Fernandes, Fundamentos para a Educação Especial, tá? Aqui, Descomplicando a Questão do Braille, que é da professora Rosane, ela que escreveu. Aqui nós temos outros livros. Tá? Então, aqui do Facion, Educação Inclusiva, da Maria de Fátima Mineto, Currículo na Educação Inclusiva, o Direito e a Diferença, os Talentos e a Superdotação, a Educação Especial Inclusiva. Hoje, se vocês digitarem lá o meu nome também no Google, tem vários artigos que eu escrevi, que eu já publiquei em congressos e tudo mais. Tem um livro que eu tenho um capítulo que eu escrevi junto com uma amiga, depois eu vou passar para vocês esse livro também, tá? Daí eu tenho vários vídeos e conferências e tudo mais. Mas existe uma infinidade de materiais, de vídeos hoje sobre a questão da educação especial inclusiva. Tem muita coisa boa. Bom, pessoal, sobre a avaliação, tá? A prova, né, ela vai valer de 0 a 10. A prova vale de 0 a 10, tá? Ela é naquele molde, né? Não sei se eles vão mudar alguma coisa, né? São questões objetivas. O que cai na prova? Tudo que nós formos trabalhando aqui durante as aulas, tá? Durante as aulas. Os trabalhos, geralmente, eles vão valer, ó, no total, de 0 a 10, tá? Então, eu vou fazer vários trabalhos valendo 1, tá? Valendo 1 ponto. Geralmente, eu peço lá para vocês escreverem um texto, até 5 linhas, sobre um determinado assunto que é discutido em sala de aula. Então, não é nada, né, uma coisa assim fora do comum, ou, eu vou morrer porque eu tenho que fazer isso, tá ok? Mas isso tudo nós vamos nos organizando. No momento, eu postei lá no Jacad só o roteiro da aula de hoje, mais nada, tá? Então, por enquanto, a nossa aula, ela vai ser postada lá no Jacad, tá? Lá no Jacad, até normalizar lá a questão do AVA, eles postarem as disciplinas. Eu vou postar também lá no Jacad o plano de aula certinho e as próximas aulas, tá? Então, assim, qualquer dúvida, qualquer coisa, ninguém tem que chorar, arará, né? Vamos lá, vamos nos ajudar, vamos trabalhar igual no próximo, do semestre passado, tá? Vamos nos ajudar, vamos tentar sempre, né, um colaborar com o outro, focar nas coisas boas, nos alimentar de coisas boas. Como eu gosto de comer comida boa, eu também devo alimentar minha mente com coisas boas, tá? Então, nós não podemos aqui né, vou morrer, vou não sei o quê, berebebê, não, tá? Nós temos que termos força aí, na disciplina mesmo, lá no Jacad, tá? Dentro da disciplina,
Você entra na tua disciplina e daí é a mesma coisa que eu mandei no Whats da Sabrina tá lá, tá? Que é o roteiro da aula, que é isso aqui, ó. Tá? Deixa eu achar aqui. Deixa eu achar aqui. Quer ver? Pedagogia. É. Tá aqui, ó. Ah, então, mesmo o roteiro que eu mandei lá, tá aqui, ó. Semana 10 de agosto a 16 de agosto. Então, sempre nós vamos contar essa semana, tá? A disciplina, o assunto, que é apresentação, sondagem, apresentação do plano de aula, avaliação, introdução ao conteúdo, endereço. Assistir o vídeo lá, né? A questão aqui do horário da nossa aula, tá? Da turma da manhã e da turma da noite, tá? Então, lá no Jacad eu vou postar os materiais, tá, pessoal? Então, o que nós temos que pensar em relação à educação especial inclusiva, né? Bom, antes disso, uma outra coisa. Quem não participar das lives tem que justificar para mim. Isso, por e-mail. Isso mesmo. Como foi feito no semestre passado, tá? E aqui também. Não. Dá muita confusão, tá? Então, assim, ó, o estudante tem dúvida, ele tem que tirar aqui também. A live é para tirar dúvida, tá? Então, ele fica aqui 1 hora comigo, 1 hora e meia, às vezes eu fico até 1 hora e meia, né? Ele não pergunta, ele não fala, e depois vai lá no grupo do Whats fazer confusão, tá? Então, não. Tem dúvida? Eu vou sempre estar respondendo, tá? Ok? Né? E por favor, não me faça confusão, né? A maioria dos alunos, às vezes, tem o meu WhatsApp, me manda um WhatsApp, não tem problema nenhum, eu vou responder, tá? Eu vou responder, tá? Eu vou responder sem dúvida. Professora, eu quero conversar com a senhora em particular no final da aula, Pode ser até que aqui. Ih, você que pensa. Não, não, só em casos de emergência. Isso aí. Então, assim, ó, o que acontece? Tem dúvida, me manda e-mail, né? Professora, eu quero conversar com a senhora em particular. Eu atendo. Ontem eu atendi de uma outra turma que eu dou aula. Eu atendi várias alunas aqui no particular, né? Não precisa. O Skype, eu tenho várias salas no Skype, a gente entra e bate um papo, tá? Nós temos que parar de reclamar. Parar. Porque quando a gente reclama, daí que vem coisa ruim.
Tem que se ajudar, né? Eu não vou fazer nada de diferente da outra aula. A única coisa que mudou é a disciplina. Acho que trabalhei didática, né, com vocês. Acho que foi didática, tá? E essa é inclusão, é uma disciplina extremamente importante, extremamente para nós. Não participa da live, vai se justificar, porque depois aqui, ó, eu pego a relação. Ah, vai se desculpar. Então, assim, cada um tem que fazer a sua parte, tá? Cada um tem que fazer a sua parte, colaborar, né? Eu não deixei de atender ninguém no semestre passado, de tirar dúvida. Então, e às vezes você vai pergunta para mim. Aí, professora, como é que é para fazer o trabalho? Eu não estou entendendo. Eu vou explicar. Tá? Toda aula, no semestre passado, eu retomei os trabalhos. Toda aula eu expliquei os trabalhos novamente. Tá? Outra coisa, essa aula aqui fica gravada. Você pode vir aqui escutar quando você quiser, quando você desejar. Tá? Quando você desejar. Por quê? Não vai ficar aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida sobre a aula, sobre avaliação, sobre qualquer coisa, por favor, me falem aí. Podem abrir o microfone e falar. Vamos lá. Tá tranquilo, Sabrina? Nenhuma dúvida? Então não vai ser nada de diferente. Não vou pedir nada. O que eu peço para vocês? Que participem da aula, que leiam os materiais, tá? Eu vou explicar a aula aqui. Sempre eu vou explicar. Eu sempre atendi todo mundo na hora. Ok? Tá? Então, hoje eu vou falar um pouquinho aqui, sobre a questão. Eu acho que eu não esqueci de nada, né? Eu falei do plano, falei das referências, falei sempre às 9. Uhum, tá? Geralmente das 9 às 10, 10h15, 10h30, tá? Depende, tá? Geralmente 10, 10h15. Porque é muita coisa, pessoal, essa disciplina tem, tá? Quando eu termino o semestre, eu termino essa disciplina, eu penso assim, meu Deus, eu acho que eu não passei nada para as alunas, tá? Porque eu não passei nada. E nós temos uma disciplina muito complexa. Muita coisa para discutir, a questão da prática, do dia a dia na escola, como que eu vou abordar um estudante cego, como que eu vou trabalhar com surdo, como que eu vou trabalhar com estudante com autismo. Então, não é tão simples assim, ok? Então, primeira coisa que você tem que fazer, cara estudante, é perguntar para você mesmo: será que eu sou uma pessoa inclusiva? Será que eu sou uma pessoa inclusiva? Se eu já viro a cara para alguém que pensa diferente?
Ah, aquela lá pensa diferente. Tá? Eu tenho gente que me exclui no Face, eu nem sei por quê. Eu não excluo ninguém. Eu, por mim, a pessoa pode pensar o que ela quiser. Ai, o mundo é preconceituoso. Ai, aquela pessoa é preconceituosa. E você? Você já olhou para você? Ah, bonito. É? Você já perguntou para você mesmo se você é uma pessoa preconceituosa? Quem é que você exclui da sua vida? Olhe lá dentro de você. Se pergunte. Tá? Claro que ninguém é santo, nem eu sou santa. Tá? Ninguém aqui é santo, eu também não sou santa. Mas, tá? Mas, é, achar que o outro só está errado, rejeitar um deficiente. Ontem eu tive que ir ao médico e daí estava eu lá na Visconde de Guarapuava lá, né? Tinha um senhor atravessando a rua com um andador. Eu parei o carro, eu ia sair do carro. Aí eu buzinei para os outros carros pararem. Por quê? Se não vem um louco lá, ainda eu ia me sentir culpado, o homem ia morrer atropelado. Então, quem é que eu excluo da minha vida? Bem isso, Sabrina, falta de informação. A falta de informação. Eu tenho vários amigos que mudaram muito a cabeça em relação às pessoas com deficiência, às pessoas diferentes. Nós temos a questão de gênero, a questão do índio, a questão das pessoas com vulnerabilidade social, as pessoas que pensam ideológico, que têm uma ideologia que defende uma igreja. Meu Deus, tem católico evangélico que se matam. Se matam. Eu convivo, eu sou católica, mas eu tenho 4 pessoas na minha família que são pastores. Mas eu convivo, eu vou na igreja deles, eu respeito eles. Tá? Eu vou lá, eu canto, eu danço, eu vou na minha igreja, eu vou na igreja deles. Até é bom, eu gosto, tá? Me faz bem. Ai, não, né? Só o Deus católico é o certo. Coitado de Deus, né? Senhor. Não sei como é que ele aguenta tudo isso. É a questão do estilo de vida da pessoa, das escolhas dela. O maior desafio nosso, meus amores, é conviver com as diferenças. Tá? O morador de rua tem gente que tem muito preconceito com as pessoas. Hoje nós usamos mais o termo morador de rua. Ele está na rua, né? Isso não quer dizer que ele é morador. Então, a questão das pessoas que têm vulnerabilidade social, os catarinenses são melhor que os nordestinos, nós do sul. Umas coisas, né? Nada a ver, né, gente? Ninguém é melhor que ninguém, tá? Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Quem é melhor que alguém? Me diz. Eu sou melhor que vocês? Eu não.
Talvez eu tenho aí 54 anos, eu estudei um pouco mais do que vocês, eu estou no momento que eu sou professora e vocês são alunos. Mas eu canso de hoje, né, de eu ir fazer curso e estudar, e ex-alunos meus são meus professores. Então, para você, realmente. Mas as pessoas têm medo do novo e reagem de formas estranhas. Exatamente, claro. Nós temos aqui, né, Sabrina, as nossas resistências, os nossos medos. Às vezes a pessoa não é que ela é preconceituosa, ela não consegue lidar com aquilo, com aquela cena, com aquela situação. Tá? Eu trabalhei numa escola especial 6 anos. E tinha um menino lá que ele tinha uma síndrome, que eu não vou lembrar mais o nome da síndrome dele, mas um lado da cabeça crescia e o outro não. Pessoal, eu tinha muita dificuldade de olhar para ele. Até que um dia a professora dele faltou e ele teve que ficar na minha sala. Eu pensei, né? E não quis fazer estágio como tutora porque não me sinto capaz. Ah, Sabrina, a gente aprende encarando, Sabrina. Vai lá e encara. Eu entrei numa PAI com 20 anos. Tá? Eu morava em Brusque, o diretor da PAI foi me buscar em casa. Ai, não faz. Não. Tem que encarar, dona Sabrina, vá lá. Né? Eu com 20 anos, 20 ou 19, o diretor da PAI foi me buscar em casa, porque tinham poucas pessoas formadas em Brusque, né? Cidade pequena, na época tinha 50 mil habitantes, e a minha mãe não queria que eu fosse. Eu fui, eu quebrei a cara, não foi fácil. Meu primeiro dia de aula, o aluno me jogou contra a parede. Cheguei em casa e contei para minha mãe. Minha mãe disse: não, você não vai mais que nada. Ele me testou, né? Depois ele virou meu. Ele saía correndo quando ele me via. Ai, 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 nada a ver. Ele saía correndo, sumia. Ele era enorme, gente. Pensa um homem grande. Um adolescente, né? 16 anos, com a cabeça, né, de uma criança de 9 anos, por aí, né? 8 anos, uma cabeça. Tá? Então, e eu fui, e olha, e hoje minha meta é só trabalhar com educação. É muito bom, eu amo. Eu adoro ensino regular, eu amo a educação infantil, eu sou apaixonada. Eu fui pedagoga uma época em CEMEI, meu Deus, olha, eu tinha loucura pelas crianças, tá? Eu tinha loucura, né? Era todo dia, não, olha, acontecia umas coisas naquele CEMEI assim que eu tinha vontade de pegar e esmagar aquelas crianças, de amar, né? Porque é uma coisa apaixonante. Mas a minha grande paixão, né? Quem me conhece sabe disso, é a educação especial inclusiva. Semana passada eu fui atender os pais. Então pense, né, em pleno ensino remoto, os pais chegarem felizes para falar comigo, com as atividades debaixo do braço. Falarem professora, eles adoram ver a senhora no vídeo, eles ficam rindo. Eles sabem, eles conhecem a senhora. E os estudantes que eu atendo, eles são deficientes de moderado para severo. Por isso que eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Quero que vocês pensem sobre isso. Ser professor, eu preciso de técnica, de conhecimento,
Mas a técnica está aí, é só eu digitar e eu quero dar uma aula de desenho. Minhas irmãs e a minha cunhada fomos aprender a fazer pão. Pão sem glúten. Tá? Aí uma achou uma receita, outra achou outra. Pronto, agora meu pão tá mais ou menos, mas daqui a pouco eu acerto. Você aprende. A técnica tá aí. Tá? Mas você só vai fazer um bom pão se você persistir. Se você se entregar. Não, agora eu vou fazer pão. Meu foco é o pão. Então, um professor inclusivo, um professor com excelência, é aquele professor que se entrega, tá? É aquele professor que se joga de cabeça. Que se joga de cabeça. Eu, quando eu estou na sala de aula, igual eu estou aqui, por mim pode cair o mundo. Eu estou aqui com vocês. Não posso estar em outro lugar. Como é que um aluno pode ligar ali a câmera e ficar fazendo outra coisa? Por que as pessoas, elas estão tão doentes emocionalmente? É por causa do corona, por causa disso, por causa do desemprego, tudo bobajada. Sabe por quê? Se perde o foco. Você não pode perder o foco. O que é o foco? É viver no aqui e agora. Se eu estou lá na sala de aula com os meus aluninhos, mas pode cair o mundo, eu nem escuto quem está. Eu nem quero saber o que está acontecendo na escola, quem faltou, quem não faltou, quem veio. Eu estou para eles, igual aqui, eu estou para vocês. Tá? Então, ensinar, tá? Ensinar vai muito além de uma técnica. Requer o quê? Entrega. Requer escuta, requer afeto. Como é que o professor quer ser professor se ele não gosta de criança? Prefiro viver com o cachorro e com o gato. Então, vai trabalhar num pet shop. Tá? Nós temos que gostar de gente, de criança. Aqui no meu prédio tem uma menina, ela tem 2 aninhos. 2 aninhos. E agora eu não encontrei mais com ela, não sei se ela tá por aí. Tá? Pensa como ela é esperta. Outro dia ela mostrou a língua para mim. Exemplo. Eu fiquei séria, não ri. Aí no outro dia ela me encontrou, ela não mostrou mais a língua. Então a criança ela é esperta. Então, muito mais a criança que tem um cérebro que funciona, que não tem uma disfunção, que não tem uma deficiência. Eles são rápidos. Uma criança de 2 anos pega o celular aqui e acha o que ela quer. Fica aqui. Ela acha. Tá? Ela acha. Então, meus amores, educação especial, inclusiva, a educação na sua totalidade, ela requer o que de nós? Entrega. Tá? Entrega. Ok? Nós vamos com calma nesse semestre, tá? Devagar eu vou passando as atividades, né? Assim que o AVA funcionar, eu vou passando as atividades, né? Até amanhã eu já passo o roteiro da próxima aula, ok? Pessoal, alguém quer comentar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Como foi a aula? Se tem alguma sugestão, fiquem à vontade. Que às vezes o professor,
Ele é marido traído. Ele acha que ele está aqui dando o melhor dele, que está tudo bem, e não está, né? Então, eu preciso saber, ok? Se alguém tem alguma sugestão, alguma coisa. Nós temos aí uma disciplina que é fundamental aí para nós, que é a questão da inclusão. A inclusão não vai ter retrocesso, tá? Eu vou discutir bem isso com vocês, as questões legais, os avanços, né? Ninguém vai andar para trás. E o Brasil teve, sim. Aham, muito bem, foi muito boa, a professora retratou bem a inclusão, tá? Então, assim, né? Muito boa, professora, como mãe de autista, estava aguardando ansiosa essa disciplina. Muito bem, Patrícia. Tá, eu tenho, né, alguns trabalhos com autista, né? Então, qualquer coisa, eu estou à sua disposição. Então nós vamos discutir, debater. Não percam a aula ao vivo, tá? Eu acho que o mais importante, meus amores, é a aula ao vivo, tá? Não percam. Eu sei que às vezes vocês têm problema. Eu tenho paz, eu sou, como é que é? Eu amo meu trabalho, né? Que foi, Flávia? Sim, né? Eu sou de boa, né? E o que eu tenho para falar, eu falo e pronto, né? Eu falo para vocês. É o que eu falo, né? Eu acho que nós temos que ter maturidade, né? Eu sei que às vezes o acadêmico ele tem medo de falar alguma coisa, não precisa ter medo comigo. A última coisa que eu faço na minha vida é perseguir aluno. Eu nem tenho tempo para isso. Ou nem habilidade para isso. Tenho certeza que nós vamos ter aí um excelente semestre. Manchinha, Larissa. Nós temos bastante coisa para ver. Hoje eu vou dar uma organizada, eu quero pensar no planejamento, tudo certinho. Eu vou parar aqui o vídeo, né, para sair o vídeo aqui para vocês, tá? Amo esse assunto, professora, estou muito focada no assunto sobre o autismo. Eu não sei se vocês assistiram aquela palestra que eu dei lá na semana passada, tá? Quem não assistiu, é só entrar lá no canal do YouTube, que tem lá. Ver se eu falei, se eu dei mais alguma palestra. Tem mais uma lá que eu dei também. Se vocês colocarem o meu nome no YouTube, vai aparecer algumas palestras já que eu dei. Semana que vem eu vou ministrar uma palestra para a Prefeitura Municipal de Brusque. Tá? Vocês gostaram da palestra? Eu e a professora Fernanda. Ela é uma querida, né? Eu adoro a professora Fernanda. É? Sim, tem muita coisa, Flávia. Vocês gostaram? Ou estão só falando aqui para me agradar? Às vezes a vida não é só sucesso, né? Mas vocês sabem que eu fiz muitos eventos lá na Unifaesp, né? Sobre autismo. Mas deixa eu voltar. Eu e a professora Fernanda, nós vamos lançar um curso, tá? Sobre a questão do autista
e do uso das tecnologias e do ensino remoto. Tá? Eu não sei ainda a data certinha, que eu vou ver com a professora Fernanda, mas eu acredito que lá para setembro vai ser lançado o curso de extensão. Daí façam, né, bonitos? Deixa eu parar aqui a gravação.